Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. No dia de hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Vou fazer um vídeo hoje mostrando o que se chama marxismo cultural, falando um pouco sobre isso. O que tanta gente ouve falar, quais são os males que tem, quais são as influências que tem em nossas vidas. E eu vou começar aqui no conceito. Marxismo cultural é uma vertente da teoria marxista. Mas o que é marxista? O que é marxismo? Já nesse vídeo, ainda hoje, eu vou tirar todas essas dúvidas. Quem entende que a transformação da sociedade e da política é feita com base em esforços acadêmicos e intelectuais contínuos para subverter a cultura ocidental. O que é isso? Subverter a cultura ocidental. Que sistema é esse? Antes, pensava-se que entre aquela luta Estados Unidos, União Soviética, que até a Terceira Guerra Mundial, sempre se pensou que a tomada de poder se daria por força de armas pela revolução armada, mas não. O marxismo cultural ele vem com a revolução que tomará o poder não pelas armas, mas pela destruição dos valores, crenças tradicionais que serão substituídas por valores revolucionários. Veja bem, você destrói a família. Mas como é que você destrói a família se todo mundo gosta de família? Dizer que família não é aquele grupo pai, mãe, filhos. Você destrói a família quando você diz, não precisa ser um pai só e uma mãe só, pode ser dois pais, pode ser duas mães com um filho. Isso é uma instituição chamada família. Ele destrói a família tradicional, coloca em seu lugar um outro tipo de família e aí se dá uma revolução cultural. E aí vai colocando outros princípios marxistas no meio. Para chegar a uma revolução, você precisar mais de armas. Revolução intelectual. Na educação, a mesma coisa, ele mexe na educação dos filhos, na aceitação de várias outras ideologias, ideologia de gênero e outras tais que são colocadas hoje. Hoje a gente vê bastante isso. A religião, acaba com a religião, quer destruir todos os pilares de dominação religiosa e assim, silenciosamente, destrói o sistema. Basicamente é isso. Mas eu gostaria de tirar algumas dúvidas nesse vídeo. O que é marxismo? A gente fala do marxismo cultural, mas o que é marxismo em si? Na sua forma pura, defende que deve haver uma revolução pela qual a classe operária toma para si os meios de produção e o governo. O que é isso? É como se o povo se reunisse, a classe trabalhadora, tomasse para si o governo, então governasse, tomasse para si todos os meios de produção, fábricas, aeroportos, tudo ficasse no controle dessa classe trabalhadora. Suprimindo a burguesia, que nesse caso são todas as pessoas que têm propriedade privada, e seus meios de hegemonia e manutenção do poder, que constitui um conjunto chamado infraestrutura e superestrutura, que eu vou colocar mais à frente. E o que é capitalismo? Capitalismo é um sistema econômico ao qual a gente vive, baseado na propriedade privada dos meios de produção. Com a sua exploração por fins lucrativos. Não entendi nada, Fábio, então vou explicar melhor. Capitalismo é um sistema que a gente vive, onde tem empresas, tem pessoas que empreendem, pessoas que compram, por exemplo, são donos de sua fábrica, eles empregam pessoas e pagam o salário dessas pessoas, mas eles pagam o salário que acham justo, nem sempre isso, mas pagam o seu salário, mas os meios de produção, as máquinas, é tudo daquela pessoa, que eles chamam para o marxismo, eles chamam eles de burgueses. Mas aqui vamos chamar de empresários. Eles constroem, eles têm suas fábricas, eles empregam as pessoas e eles vendem um produto tendo lucro para si. Basicamente, é isso que se coloca o capitalismo. Então, se desenvolve em fábricas, se desenvolve em toda a sociedade. No hospital, tem um dono do hospital que ele vende serviços, mas ele tem lucro em cima disso. Então, tem aeroporto, tem comércio. Então, tudo isso é uma classe que pega ou produz, ou pega essa produção e vende e tem lucro, e obtém lucro. E do outro lado tem os trabalhadores que são assalariados dessas pessoas. É isso o que o marxismo quer. Ele prega para destituir isso, não ter meios de produção, não ter pessoas que detêm o poder. Não, por exemplo, não ter um dono de fábrica, mas sim a sociedade, essa ditadura do proletário, como é chamado, ter para si ser dono de tudo, para depois chegar a um sonho do comunismo.
que já é outra coisa. Socialismo é a primeira parte, que é essa ditadura do proletário, chega tudo, toma tudo, e depois uma sociedade que não precisa mais de donos nem de ninguém mandando, vive basicamente numa unidade só. É um sonho, uma coisa que nunca se viu implementado, e sempre o que se viu implementado até hoje foram países que implementaram onde vive uma ditadura, onde as pessoas não têm liberdade para fazer nada e o Estado controla tudo. A verdade é que o sonho se tornou em pesadelo. Mas vamos para frente entender um pouquinho mais. O marxismo, ele tem algumas vertentes. E eu queria falar agora um pouquinho do materialismo histórico dialético. Marx defendeu que vivemos num mundo onde tudo é material, não havendo sobrenatural. Assim são abolidas as noções espirituais e transcendentes. Ele é contra a religião. Assim, a sociedade passa a ser explicada apenas no ciclo de classes, opressores e oprimidos. Ele pega a sociedade capitalista, ou seja, o exemplo que eu dei anteriormente, o dono da fábrica e o assalariado, e diz que esse aqui é o opressor, esse aqui é o oprimido. Defendendo o materialismo de tudo, os valores morais também são reduzidos à materialidade, impondo apenas os meios econômicos. Não há respeito pela dignidade, é a única de cada pessoa, sua liberdade, vidas e escolhas, não tem. O comunismo seria um paraíso terrestre, uma sociedade idealizada, em prol de um futuro idealizado, sacrificando-se o presente. Mas, como eu disse, o comunismo nunca se chegou. O que a gente tem são espelhos de um socialismo adiantado, que é uma ditadura do proletário, que, na verdade, nem o proletário toma o poder. São algumas pessoinhas que se dão muito bem com o regime e o proletariado em si vive na miséria. Luta de classes. É muito composta, é muito visto falar no marxismo sobre o que é luta de classes. Para a teoria marxista, a sociedade é constituída de classes opressoras e oprimidas, como a gente falou anteriormente. No embate desses grupos, ou seja, não tem sempre esse embate, eu tenho minha força de trabalho e você tem seus meios de produção, é como se tivesse uma luta permanente. Surgem as transformações sociais. Para quebrar as estruturas de classes, é preciso opor quantos grupos forem necessários. Empregados contra patrões, homens contra as mulheres, ricos contra pobres, quanto mais antagonismo, melhor. As divisões produzirão a luta de classes e a revolução desejada marxista. Por isso que a gente diz, quando a gente fala muito de marxismo, a gente vê também que, por exemplo, algumas vertentes, o feminismo. Quando o feminismo entra na sociedade com o prol de dar direitos iguais às mulheres, a exploração feita pelas mulheres, o que faz? Faz com que esse embate de mulher contra o homem, quando ele fala das minorias, ele suga as minorias e coloca que tem os opressores, tem uma dívida social abrangente. Sempre a gente tem discursos para pegar aquelas pessoas e transformar a mente. E isso é um pouco do marxismo social. Dentro do marxismo, a gente também pode destacar o socialismo científico. É um conceito de socialismo concretizado na ideia que o socialismo, sendo uma etapa anterior ao comunismo, uma ideologia política e socioeconômica que orienta a forma prática de como estará a revolução. A finalidade é alcançar uma sociedade igualitária, sem classes e apátria, sem nacionalidade. Para Marx, o sistema capitalista promove a dominação burguesa e a desigualdade. Os trabalhadores conscientes dessa dominação promovem a revolução. É como se você encher a cabeça dos trabalhadores desses ideais e a única coisa que eles têm é fazer a revolução e transformar a sociedade. A consciência da opressão é um ponto essencial para a teoria marxista. O conceito da mais-valia ajuda os trabalhadores a perceberem sua dominação. A noção da mais-valia, que é uma das vertentes, um dos pontos principais do marxismo, traz suas concepções muito conhecidas. Ela condena o lucro, que ficava com os patrões e não com os empresários. É mais ou menos a ideia de que se eu faço uma cadeira por uma sala de jantar por R$ 5.000, eu produzo e eu só ganho 1.000. Então essa mais-valia de que se eu produzo 10, são 10.000, eu só ganho 1.000. Então eu sou trabalhador, sou explorado porque o dono da produção, que tem as máquinas, tem a energia, tem o ponto, tem tudo, ele está sendo opressor porque ele está pegando um dia meu de trabalho, ele vendendo uma sala de jantar, ele já tem o dinheiro posto, que eu trabalho um mês, então eu vou trabalhar mais 30 dias, produzir mais 30 mesas dessa para ele, como um exemplo desse, quer dizer, ele vai ganhar 30 vezes mais do que meu salário.
Então essa noção que ele tem de mais-valia é isso, é a exploração feita. Imagina um caixa de supermercado, por exemplo, que passa uma feira em, em 20 minutos, na feira dá mil e poucos reais, é o salário dele. Aí ele pensa, puxa, eu estou aqui, em uma passagem já se deu meu salário, então eu sou oprimido porque eu estou ganhando pouco, em menos de 20 minutos passa aqui por mim o valor do meu salário. Então, assim, o lucro desse empresário está sendo demais contra mim. É essa a visão que se passa, não se diz o que lucro, os fatores de produção, como foram comprados, o aluguel pago, os impostos pagos, nada disso é colocado, apenas que o trabalhador é oprimido. Esse sistema que coloca e vai entrando e calculando na cabeça. É por isso que muitas vezes as pessoas falam que quando os jovens entram na universidade, eles são sugados por esses ideais, porque a teoria em si é muito bonita, é você mostrar, é como se fosse o mito da caverna de Platão. Você chega e você vive numa caverna e de repente você vê novos conceitos, você sai das sombras e vai para a luz. Só que essa luz não é bem verdadeira. Essa luz tem várias coisas que não são colocadas. Por isso que é importante saber o que é marxismo cultural, quais são as suas procedências, o que é o marxismo em si, o que é o socialismo, o que seria um comunismo e qual é o nosso sistema capitalista, que também tem seus defeitos. Mas é importante a gente saber e transmitir esses conceitos para nossos jovens, para a gente ter ideia e mostrar a eles isso aqui é assim, 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 essa dominação é isso, 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 enquanto nós cristãos ainda afeta inclusive nossa religião. Para Marx, a mais-valia não considerou a procura pelo produto, o modo de fabricação, o benefício que gera e outros aspectos. É isso que eu coloquei. Ninguém vê os empregos gerados, a compra, a produção, ninguém vê os impostos, ele só coloca que o trabalhador é explorado. Apenas considerou o trabalho braçal, a dominação da classe burguesa sobre os trabalhadores, os lucros sobre os seus trabalhos são só possíveis a partir da ideia da alienação. Ele tem que ter essa alienação dos trabalhadores para que tenha lucro. A teoria da alienação, de acordo com Marx, é com todos os tipos de dependência entre os homens. Ele não faz distinção de se a dependência é justa ou injusta. Alienação dos principais tópicos da filosofia marxista e pode ser desmembrado da seguinte forma: alienação econômica, dependência causada pelo fato de uns terem propriedade privada e outros não terem. Quer dizer que sempre quem tem propriedade privada, fábricas, indústrias, são tudo os mocinhos maus da história. A alienação política, a dependência causada pela presença coercitiva do Estado, o mal necessário até que alcance o comunismo. Eles colocam que eles têm que tomar o poder e colocar um Estado absoluto, onde ninguém tem o direito de nada, até conseguir um ideal comunismo que seria perfeito. A alienação ideológica é a dependência causada pela filosofia. A alienação religiosa é a dependência causada pela pregação de um Deus e pela submissão das pessoas a uma doutrina da fé. Eles querem acabar com isso, porque se você tem os princípios éticos cristãos, judaicos cristãos, você tem uma observação crítica da sociedade e vê o que realmente acontece. Então, se você destrói isso, você aliena as pessoas, a gente faz uma alienação política e faz uma constituição de novos conceitos, como esses que são colocados, é subversivo. E as pessoas entendem como ideal, como a revolução. É isso que eles colocam como sendo muito bonito. Eles colocam também uma superestrutura e uma infraestrutura. O que seria? Para a teoria marxista, a sociedade é constituída por superestrutura e infraestrutura. Superestrutura são os mecanismos de controle. Para o status quo, o que é status quo? É o status que a gente vive, como é formado hoje. Por exemplo, o Brasil é um país capitalista formado por isso, por empresários, pelo Estado e outras coisas mais. Pelas instituições religiosas, culturais, sociais. Mas aí, ele coloca que a cultura, ela mantém o Estado da forma que é. A religião também é um braço para manter o sistema capitalismo, a moral, o direito. Então, a questão é destruir tudo isso e construir de uma forma baseada nos princípios marxistas. Ou seja, acaba com religião, a cultura, você aposta em tudo que é cultural, desde que elenque os desígnios marxistas. O direito, a moral e outras coisas acabam. A infraestrutura são os trabalhadores, as forças produtivas, as relações de produção, tudo se resume a trabalho. É uma infraestrutura que lança as bases para a manutenção de uma superestrutura. A superestrutura é o domínio das classes.
Os trabalhadores, com sua força de produção, formam a infraestrutura. A superestrutura é pensada para manter operários alienados. Então, assim, tudo, cultura, religião, tudo é para alienar todo mundo. Então, a gente tem que destruir a religião, tem que colocar uma cultura que seja marxista, tem que colocar uma educação que seja marxista, para que se coloque, se faça a revolução, se tenha a ditadura do proletário, para não depois chegar ao sonho comunista. É isso que se passa, na verdade. Marx defendia que o comunismo seria alcançado mediante a ditadura do proletariado, socialismo. Somente dessa forma as estruturas sociais seriam alcançadas, ou seja, só na força, só na alienação, só na destruição de valores, na construção de outros valores baseados no que ele acha que era correto. Democracia não existe. A propagação das ideias marxistas e suas teorias. A teoria marxista não engloba apenas a obra de Karl Marx. Diversos outros autores desenvolveram suas teorias e envolveram os outros campos do conhecimento, além de teorizarem novos desdobramentos das teses de Marx. Os trabalhadores ao redor do mundo não se uniram como Marx previa. Não teve essa força da revolução operária. Novas correntes socialistas foram se espalhando pelo mundo, como na Rússia, em que uma vanguarda tomou poder em nome do povo. Uma vanguarda que formou uma ditadura, que não foi do proletariado, que eles se enriqueceram e aí o país caiu em falência. Na China, Cuba e Vietnã são outros países que vivem de experiência socialista, com ideias diferentes daquelas de Karl Marx. Na China, por exemplo, é uma ditadura, onde ele tem o exército, onde ele tem tudo, ninguém pode fazer nada, ninguém tem liberdade de nada, é colocado, chegamos a um governo comunista, onde as pessoas nem sequer têm liberdade de ter uma internet livre. Apesar das diferenças, há um padrão de teoria marxista que se replica, o espírito revolucionário, sem liberdade nenhuma. É essa a verdade. Mas ainda não acabou, gente. Para a gente chegar ao marxismo cultural, a gente tem que entender um pouco de Gramsci. Quem foi Gramsci? Ele foi um teórico italiano, Partido Comunista, responsável por compreender que era perca de tempo fazer uma revolução armada. Empreender uma guerra para conseguir o poder a fim de tomar o Estado para implementar o socialismo através da planificação da economia e tudo aquilo que a teoria socialista propunha para Gramsci não era a melhor opção. Ele argumentou que era mais fácil por instituições culturais, fazer as pessoas acreditarem, olha só, vou repetir, fazer que as pessoas acreditem que o sistema não vale nada e que o socialismo é a melhor opção. Viva a revolução, aquele símbolo aqui forte, né? Ou seja, uma mentira contada várias vezes é verdade. Gramsci entendia que a revolução cultural era uma fonte de batalha muito mais viável que o estado de armas implementado por Lenin na União Soviética. As modalidades de guerra. São 3 as modalidades de guerra que são desdobramentos da teoria cultural marxista. É a guerra cultural, a guerra lenta e pacífica, por meio da guerra cultural. Sem que seja derramado sangue, não precisa de guerra. E sem que as pessoas sequer percebam. A revolução vai tomando as instituições, vai tomando os símbolos, arco-íris, hein? Da cultura e modificando ambos para consolidar seu projeto de poder. Você muda tudo, você muda a cultura, muda o significado pouco a pouco. Uma novela, um filme, a família vai aparecendo de forma diferente, as pessoas vão se colocando de forma diferente. As minorias vão aparecendo e tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, em prol de quê? Se as pessoas vêm para mim, o desejo que essas pessoas têm é segurar o espírito revolucionário e dizer que o capitalismo não vale nada e que o bom é socialismo, porque eu vou dar os direitos que aquelas minorias querem. Então, na verdade, é uma troca de valores. Se eu dou às mulheres o feminismo, elas ficam no lado marxista. Se eu dou à comunidade LGBTQI+, todas as suas bandeiras históricas de luta, então eu dou essas bandeiras, vocês vêm para o meu lado. Então vamos transformar a cultura, vamos transformar a sociedade de uma forma geral dessa forma. Vamos fazer com que as pessoas sejam engolidas de tanto ouvir falar dessas teorias e comecem a achar que realmente são isso e não tem outros pontos. As guerras de narrativas e desinformação é plantar mentira proposital, fake news, informações. Você tira tudo que é do outro lado das oposições e coloca que só esse plano é bom, só esse ponto vale a pena e que a gente tem que pensar dessa forma que é o melhor para a sociedade. A escola de Frankfurt nada mais foi do que uma escola
que ela permeou justamente esses ideais, que até vivemos hoje, sobretudo na universidade, nas grandes mídias de comunicação, no ensino. Você vê que os filmes mudaram, nas narrativas de filmes tem que ser inseridas algumas minorias e para colocar os símbolos que eles querem que sejam colocados. Você entra na universidade, que na verdade muitas delas são realmente instituições que eles, em vez de ensinar, estão doutrinando sistemas de governo marxistas contra a propriedade privada, contra a família e contra a religião. Então não estão ensinando o que deviam ser ensinado, ensinando a ser bons profissionais, não estão doutrinando pessoas para licenciar essa mudança social que tanto querem. A escola de Frankfurt ela está inserida no contexto histórico do século XX. Apesar das duas guerras mundiais, os trabalhadores não se uniram como seus padrões que Marx previa. Além disso, devido à Revolução Russa, as discussões sobre a implementação dos regimes socialistas se fortaleceram. A queda do Muro de Berlim, essa frase que eu gostei bastante, não significou o fim das ideias socialistas. A gente pensou que a Alemanha, quando era dividida em duas Alemanhas, que o muro da Alemanha socialista caiu, a gente pensou que naquele era um marco histórico, que acabaria ali as ruínas do socialismo. Só que há uma frase aqui interessante. Não há dúvidas que os Estados Unidos venceram militarmente, mas a verdade é que o povo americano entregou sua cultura ao inimigo. Foi vencido belicamente. A gente vê que o Muro de Berlim e até a própria União Soviética em si ficou fraca nos seus princípios revolucionários. O seu material bélico foi encolhido, mas na verdade eles tiveram um novo ganho, foi através da cultura, do povo, dessas distorções sociais. As ideias importantes dos principais fundadores da Universidade de Frankfurt foi a teoria crítica, a indústria cultural, que eles desdobraram no que a gente vê hoje, nessa guerra de informações, nessa guerra de crítica sobre crítica, onde o intuito maior é destruir a realidade e a desinformação. Bem, gente, foi um pouquinho para a gente ter uma reflexão sobre o que é marxismo cultural, o que na verdade é marxismo, o que seria comunismo, o que é o nosso sistema capitalista. É um vídeo que eu acredito seja importante para você ter ideia do que se passa, de um pouquinho, né? Na verdade aqui foi uma introduçãozinha do que realmente é. A coisa vai bem mais além, ela mexe realmente com a sociedade, mexe com a nossa família, mexe com nossas crenças, mas é importante saber que existe e que está vivo e forte como nunca. E que a gente tem que ficar de olho para que nossas liberdades não sejam cerceadas e que nossa liberdade religiosa, a adoração do nosso Deus, não seja comprometida. Então, fica o alerta, que Deus te abençoe a todos nós. Amém.